A Câmara Municipal abre audiência pública sobre as reduções do distrito comercial do centro da cidade. Comitê Escolar de Framingham faz sua solicitação de orçamento para o próximo ano. E nós também fomos pesquisar sobre a história da comunidade com o beisebol antes do dia de abertura do Fenway Park. Eu sou a Luciane Orcel e este é o The Frame, Framingham News em Focus. Olá e sejam bem-vindos ao The Frame, uma iniciativa da Access Framingham. Começamos esta semana com a reunião da Câmara Municipal desta terça-feira, dia 1º de abril, quando foi aberta uma audiência pública sobre possíveis reduções no Distrito Comercial Central. No início deste ano, autoridades de Massachusetts aprovaram a proposta do prefeito Charles Cicicki de utilizar a área central como uma forma de cumprir com o MBTA Communities Act, a lei estadual que determina que o zoneamento multifamiliar por direito seja fornecido por cidades e vilas com o serviço de trem. Com a conformidade condicional garantida, os líderes de Framingham têm ponderado reduções no limite do Distrito Comercial Central, o que seria um distrito reduzido, fornecendo um espaço suficiente para zonear as cerca de 4.300 unidades necessárias para que a cidade mantenha seus status em relação à lei de zoneamento. This district was created as a by right district to begin with, so there's not a lot of changes. The only change would be is we're reducing the size of the district and we're reverting back all of the properties that were currently in this that would be taken out to their original zoning. O presidente da Corporação Industrial e de Desenvolvimento Econômico de Framingham, Doug Lawrence, disse aos membros do Conselho Municipal que os desenvolvedores locais têm tentado que certas medidas de altura de construção e densidade residencial sejam aprovadas para impulsionar o desenvolvimento econômico no Distrito Central. No entanto, autoridades como a vereadora do Distrito 8, Leslie White Harvey, expressaram preocupações sobre os efeitos potenciais do superdesenvolvimento. I can tell you the people who live there, I know the developers, some of them may live there, but do not want to see tall buildings. It needs to match the neighborhood because we do have a neighborhood feel, even if it's a downtown, it's like an older downtown. Nenhuma votação sobre as possíveis mudanças nas fronteiras do Distrito do Centro foi realizada esta semana, pois a audiência pública sobre o tópico está programada para continuar durante a reunião do Conselho Municipal no dia 6 de maio. O Comitê Escolar de Framingham solicitou um orçamento de cerca de 185,6 milhões de dólares para o próximo ano fiscal durante uma reunião na quarta-feira, dia 2 de abril. Para relembrar os números, durante a reunião na quarta-feira, dia 26 de março, o discurso do comitê foi de aproximadamente 190 milhões de dólares, solicitado algumas semanas atrás para 186,6 milhões de dólares, o que teria representado um aumento de cerca de 8% em relação ao ano fiscal de 2025. Os funcionários das escolas públicas de Framingham têm trabalhado para reduzir o orçamento geral para o ano fiscal de 2026. Os últimos cortes de solicitação de orçamento inicial, que totalizam aproximadamente 4,4 milhões de dólares, são compostos principalmente de novas reduções de cargos. A proposta de orçamento mais recente das escolas públicas de Framingham apresenta 12 milhões de dólares para vários itens de linha salarial, juntamente com pouco mais de 7 milhões de dólares para custos associados à criação de um sistema interno de transporte de ônibus em meio à escassez contínua de motoristas em Framingham. Ainda assim, os líderes da cidade e da escola estão aproximadamente 5 milhões de dólares separados dos seus números do orçamento escolar. Autoridades da cidade estão propondo um orçamento escolar de 181,6 milhões de dólares para o ano fiscal de 2026. Com isso, o membro do Comitê Escolar do Distrito 2, David Gordon, sugeriu que a votação para recomendar um orçamento ao prefeito Cicicki fosse adiada, enquanto a Framingham High School continua a analisar potenciais reduções orçamentárias.
There may be 50K here, 50K there, 40K here that could essentially just move the needle closer to a number. It's a large gap. 5 million it's a big number to close. Avançando para esta semana, onde um corte adicional de 1 milhão foi delineado por funcionários da Framingham High School, que explicaram que os cortes mais recentes foram encontrados ao mudar certos níveis salariais, reconfigurar departamentos de equidade, reduzir serviços contratados e outras medidas. A solicitação de orçamento final do Comitê Escolar, que foi aprovada por unanimidade nesta quarta-feira, é de 185,6 milhões de dólares. Ainda assim, 4 milhões de dólares além do que a administração do prefeito tem buscado. O superintendente escolar Dr. Robert Tremblay disse que quaisquer cortes adicionais na solicitação de orçamento escolar exigiriam reduções em programas educacionais e também corte de pessoal. Cicitsky terá que apresentar o orçamento aos vereadores da cidade até o final de abril. A partir daí, o Conselho está programado para votar a adoção do orçamento municipal para 26 em junho. Mais detalhes sobre as histórias que cobrimos esta semana e reportagens sobre pessoas e eventos locais, assim como um calendário comunitário repleto de acontecimentos pela cidade, podem ser encontrados em nosso site. Acesse www.theframe.news. Também assine nosso boletim informativo por e-mail para se manter atualizado. Nas redes sociais, procure o nosso perfil digitando @FrameNews_ e no Facebook como The Frame. No canal do Access Framingham no YouTube, clica lá no sininho para ser notificado sempre que enviarmos um novo episódio do nosso programa de notícias semanal. Autoridades da cidade lançaram uma nova pesquisa para avaliar o feedback dos moradores de Framingham sobre o que eles gostariam de ver incluído nos planos para desenvolver um novo centro comunitário. As respostas à pesquisa serão usadas no desenvolvimento do centro, que está preparado para ser localizado no local da antiga Marian High School. Embora Cicitsky tenha notado aos vereadores da cidade esta semana que uma nova piscina não será viável dentro do escopo de trabalho daquele local. Os empreiteiros começaram recentemente o trabalho de janelas e reparos no edifício ao longo da Union Avenue. O lançamento dessa nova pesquisa online ocorre após a aprovação de um projeto de lei de financiamento federal no mês passado que excluiu milhões de dólares que foram previamente destinados ao projeto do Centro Comunitário de Framingham. Cicitsky observou que, devido à perda de dinheiro que foi previamente solicitada pelos senadores dos Estados Unidos, Edward Markey e Elizabeth Warren, juntamente com a representante dos Estados Unidos, Catherine Clark, o cronograma para desenvolver o centro comunitário terá que ser adiado. Enquanto isso, a pesquisa ficará aberta até o dia 1º de setembro no site da cidade. Acesse www.framingham.gov/formcenter. E como o fim de semana está chegando, confira agora algumas notas importantes. Primeiro, um lembrete final de que a audiência pública sobre o fechamento da creche de cuidados especiais nível 2B no Framingham Union Hospital ocorrerá no Memorial Building na próxima quarta-feira, dia 9 de abril, das 18 às 21h30. Cicitsky informou que a Tenet Healthcare está planejando fechar esta parte da enfermaria em meados de junho. A audiência pública é exigida por lei estadual para ser realizada 90 dias antes do fechamento planejado. O prefeito disse aos membros do Conselho Municipal na terça-feira que o CEO do Metro West Medical Center, John Whitcall Jr., deve deixar o cargo e deixar a organização antes da audiência. A instalação de um local para resíduos de quintal de Framingham ao longo da Dudley Road será aberta nesta sexta-feira, 4 de abril. Os moradores precisarão de licenças atualizadas para utilizar a instalação, que estará aberta 7 dias por semana. O Framingham DPW tem mais informações sobre o local de resíduos para aqueles que desejam saber mais detalhes. E ainda neste domingo, dia 6, marca o retorno da Batalha dos Distintivos, o jogo de hóquei entre a polícia e o Corpo de Bombeiros de Framingham. A entrada para ver a batalha na Loring Arena é gratuita. O jogo começa às 14 horas da tarde deste domingo. Continuando com os esportes, conforme avançamos para o fim do nosso programa, uma prévia do nosso quadro semanal Frame by Frame. Esta sexta-feira, dia 4 de abril, marca o dia de abertura no Fenway Park em Boston, o estádio mais amado da América.
E, ao mesmo tempo, o Red Sox enfrenta o St. Louis Cardinals. Já estamos com uma temporada de beisebol em andamento e aproveitamos para pesquisar a relação da nossa comunidade com a história deste esporte. Na última edição da nossa série de reportagens em conjunto com o Framingham History Center, em comemoração aos 325 anos de aniversário da cidade, buscamos mais sobre a conexão da cidade com os dois times da liga principal, saber mais sobre os jogadores e outros clubes que consideraram Framingham como o lar no esporte. Just as baseball is America's pastime, you can see that being a pastime in Framingham as well. And this was really part of company and organization culture at the time. You can see in the late 1880s, but starting up in the 1900s, where these large organizations would have baseball teams and then later basketball teams that would start playing each other. By the 1880s, we have indications in newspaper articles that Denison had a fielded baseball team. In fact, by the time they moved to Framingham, they were actually sending them out of state to Maine to go on these baseball tours. E por hoje é só aqui no The Frame. Meu nome é Luciane Orcel. Eu quero lhe agradecer pela audiência e espero te encontrar de novo na semana que vem. Até mais!